Lula abre as portas do governo para o Centrão. Ministério do Turismo fica com um aliado de Arthur Lira. Republicanos, partido da Igreja Universal, quer o esporte. E a pressão chega até a saúde e o desenvolvimento social. Barroso, ministro do STF, fala demais num congresso da Uni. Depois pede desculpas por dizer: derrotamos o bolsonarismo. E a batalha da educação. Lula anuncia o fim das escolas cívico-militares. E o filho do ex-presidente inelegível ataca os professores. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, que está começando agora. Bom, depois de votar a favor da reforma tributária apresentada pelo governo, pelo ministro Fernando Haddad, o Centrão está cobrando a fatura, quer mais cargos no governo federal. A turma do Arthur Lira, o partido dele é o PP, os Progressistas, que é o nome oficial, e União Brasil, entre outros. E deu certo a pressão, né? A primeira mudança, no Ministério do Turismo, sai a Daniela Carneiro, que é do Rio de Janeiro, e entra Celso Sabino, um deputado do Pará, que é super ligado com Arthur Lira. Essa semana já foi anunciado oficialmente. O Centrão também quer a FUNASA, Fundação Nacional da Saúde, que foi extinta e agora haveria uma pressão para que o órgão seja recriado. Ele cuida de ações contra doenças e aí a FUNASA tem sedes em várias partes do Brasil. O Centrão está de olho nos cargos da FUNASA. Também houve pressão, olha só, eles queriam assumir o Ministério da Saúde e do Desenvolvimento Social, duas áreas estratégicas. Aí o Lula colocou um limite e falou: não, saúde não vai mexer. A ministra que veio da Anísia, que vem da Fiocruz, é uma técnica, uma pessoa da área, vai continuar à frente do Ministério. E no Desenvolvimento Social, que cuida do Bolsa Família, o Lula falou: não, aqui também é o Wellington, que é o ex-governador do Piauí, que vai ficar à frente do Ministério. Mas pode ser que outros cargos importantes sejam entregues ao Centrão, além da FUNASA. Por exemplo, Caixa Econômica Federal, que atualmente é presidida por Rita Serrano, uma mulher de carreira, que sucedeu aquele ex-presidente da Caixa, que era bolsonarista e que é acusado, inclusive, de assédio internamente no banco. Bom, para completar o pacote do Centrão, tem uma outra turma ali desse grupo, que é o Partido Republicanos, que é ligado à Igreja Universal do Reino de Deus. Bom, o Republicanos, que foi super bolsonarista, eles são os donos da Record também, né? O Edir Macedo, ele tem a Record, ele manda no Republicanos, né? Ele tem a própria Igreja Universal e tem um banco. O Republicanos votou a favor da reforma tributária e estava exigindo o Ministério dos Esportes, da Ana Moser. Houve uma reação muito forte, abaixo-assinado, os esportistas, o pessoal ligado ao esporte. E aí o Lula percebeu, ia pegar mal demais, né? Porque iam ser 3 mulheres que sairiam e os cargos seriam entregues para homens do Centrão. Então vamos lá, sai a Daniela, entra um homem no turismo. Se sair a Rita da Caixa Econômica, entra um homem. E se saísse a Ana Moser, provavelmente também um homem, né? Já tinha até um nome, ocuparia esse cargo. Então, seriam 3 mulheres que sairiam de cargos do primeiro escalão. O Lula falou: não, o esporte não vamos mexer. A Ana Moser é emblemática, uma esportista com posições sérias na campanha e durante todo o período do bolsonarismo teve na resistência, além de ser um nome importante do esporte brasileiro, do vôlei. Então, não vai ser o esporte, mas o Republicanos quer um cargo de primeiro escalão. E esta semana houve mais uma sinalização dessa proximidade agora entre os dois, o governo e o Grupo Record. O Lula teve meia hora de entrevista exclusiva no Jornal da Record, o principal produto ali da TV Record. O grupo do Edir Macedo está precisando do governo. Informações de que houve um rombo no banco do Edir Macedo e isso acabou afetando as contas de todo o grupo. Então ele precisa de publicidade oficial, que o Bolsonaro encharcou a Record e o SBT de dinheiro, né? Muito mais do que eles deveriam receber proporcionalmente à audiência.
Agora a Record está querendo ficar amiguinha de volta do Lula para ver se mantém isso. Na semana anterior, o SBT tinha feito o mesmo movimento com o Silvio Santos, até ligou para o Lula. Mas são sinais de que a turma do Centrão está percebendo que o governo vai dando certo na economia e que não é bom negócio ficar contra o governo. É o dando que se recebe de volta. Mas enquanto tem toda essa negociação de bastidor e o Lula tem que negociar de um lado, porque senão não tem voto no Congresso, mas tem também que traçar algumas linhas e dizer daqui eu não passo, daqui não dá. Né? Enquanto essa negociação, que é uma grande batalha política, acontece, uma outra batalha, essa da extrema-direita bolsonarista, está em curso. É a batalha da educação. Para o bolsonarismo, para a extrema-direita no mundo inteiro, a educação é central no que eles chamam de guerra cultural. Isso é assim nos Estados Unidos, os grupos de extrema-direita na Europa e aqui no Brasil. Eles perceberam que a escola é um dos pontos onde um pensamento mais progressista, mais avançado, conseguiu se consolidar. Porque nas igrejas evangélicas a direita tem maioria, mas na escola os professores geralmente têm uma posição mais aberta. Né? Escola, universidade, o mundo artístico, são áreas que o bolsonarismo e a extrema-direita atacam. Por quê? Eles consideram que ali tem resistência a esse pensamento de extrema-direita. E o que aconteceu? O filho do ex-presidente, que agora está inelegível, foi para um evento armamentista em Brasília e fez um ataque violentíssimo aos professores. Disse o seguinte: um professor doutrinador é pior do que um traficante. As famílias têm direito de se defender. No fundo, está pregando violência contra o professor. E o que é essa história de professor doutrinador? Tem que enfrentar esse debate. Tem professor doutrinador? Talvez 1 em 100. Os professores dão uma batalha danada para fazer os alunos prestarem atenção na aula. Se forem ficar fazendo muito discurso, aí que o aluno não presta atenção. Pode ter um ou outro que tem essa linha, mas 99% quer dar a sua aula, quer fazer o aluno aprender. Então, atacar os professores dessa maneira, além de uma covardia, pode ser encarado como um estímulo à violência. Então, de um lado, a extrema-direita mostra que vai continuar nesta aposta de ataque à educação. E de outro, a reação do Lula. O governo Lula anunciou o fim do projeto das escolas cívico-militares, que são aquelas escolas que levam a doutrina da ultradisciplina para dentro do colégio, partindo da ideia de que com disciplina tudo vai melhorar, não vai ter droga, não vai ter confusão dos alunos e tal. Só que a escola é também o local do questionamento, não é quartel. Quartel é outra coisa. A escola é para pensar, é para ensinar a pensar. Claro que tem que ter regras, os alunos não podem passar de alguns limites, mas as escolas cívico-militares serviram principalmente para mamata de militar, mais uma área de mamata dos militares. Essa semana, a denúncia de que vários deles foram contratados como assessores especiais nas escolas cívico-militares, claro, porque se a escola é cívico-militar, professor normal não sabe aquela coisa de militar. Então, contrata com um salário mais alto militar para dar consultoria nas escolas. É um mercado para eles também. O Lula acabou com isso para acabar com a mamata, mas principalmente para acabar com essa história de colocar as crianças nesse tipo de educação. Né? Colégio militar é outra coisa, aí é para formar para a carreira, aí tudo bem, segue a linha deles. As famílias que querem preparar os seus filhos para ser militares fazem essa escolha. Mas escola cívico-militar, não. Então, essa batalha está muito clara que está aí. A escola é um dos centros dessa batalha que continua. O Lula ganhou a eleição, mas a batalha ideológica na sociedade continua e o governo tem os instrumentos e tem que fazer esse debate e essa batalha junto à sociedade. É um debate importante, até eles falam de professor doutrinador e pastor doutrinador, pode? É um enfrentamento que continua, a batalha ideológica e cultural vai seguir, porque a extrema-direita segue viva, apesar do Bolsonaro inelegível e pode ser, no futuro próximo, preso também. Quem vai para a panela de pressão esta semana é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Ele foi a um congresso da UNE, a União Nacional dos Estudantes,
recebeu algumas vaias e aí se empolgou na hora de responder às vaias, falou demais e foi bastante criticado. Vamos ouvir o que disse o Barroso no Congresso da UNE. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, de fato, um ministro do Supremo, que é um juiz, dá uma declaração dessa. Por mais que a gente entenda o contexto, ele estava querendo dizer vencemos o autoritarismo. Mas na hora que ele fala uma frase dessa, se chegar um caso em que o Bolsonaro é réu, o Barroso se torna suspeito para julgar. Por outro lado, não foi o Barroso que inventou essa história de ministro dar entrevista, participar de evento. Isso começou lá atrás. Começou com a Lava Jato, começou até antes, no Mensalão, vários ministros falando na televisão. O Gilmar Mendes impediu o Lula de ser ministro da Dilma, depois deu entrevista e falava, ia em evento, palestra. Juiz tem que ser mais discreto, mais circunspecto, tem que falar nos autos, nas decisões e não ficar participando de comício. Não é lugar para juiz e para ministro. Podíamos aproveitar que o Brasil está voltando à normalidade e cada um para o seu quadrado. O ministro do Supremo cuida do Judiciário. O Supremo teve um papel importante para barrar o autoritarismo e a tentativa de implantar uma ditadura no Brasil. Mas agora vamos voltar à normalidade? Podíamos aproveitar esse episódio, né? Porque o Barroso teve que pedir desculpas. O presidente do Senado falou, olha, se ele não pedir desculpa, não se retratar, é até caso para impeachment. Então vamos aproveitar esse caso, mas tem que valer para todo mundo. Ministro não pode ir a comício, não pode ir a evento de empresário, esses que o Dória promove. E militar não pode, na ativa, participar de comício de ato político, como fizeram na época do Bolsonaro. Tem que valer para todo mundo. Militar no quartel, juiz e ministro do Supremo de volta para o Judiciário, é o que deveria valer no Brasil. Enquanto isso, o Barroso vai pensar no que fez e vai para a panela de pressão. O nosso cafezinho desta semana vai para a ciência brasileira, para a SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que realiza no fim do mês agora a sua 75ª reunião anual, reunião de número 75. A SBPC é histórica, teve um papel importante na resistência à ditadura militar, ela reúne cientistas, pesquisadores de todo o país, e aí debate os temas de ciência, mas também relacionados com a política, porque o Estado no Brasil tem um papel importante no financiamento de pesquisas através das universidades públicas e de outros centros. Bom, mas nem na ditadura a ciência foi tão atacada como agora, durante o bolsonarismo. Por quê? Como nós dissemos há pouco, o bolsonarismo, a extrema-direita no mundo inteiro, escolhe os nichos que vão ser atacados. Então ataca as escolas, o MBL faz isso também, o bolsonarismo, ataca o professor, ataca a ciência, diziam que vacina não serve para nada, coloca militar para tomar conta de saúde e dá tudo errado. Então a ciência foi muito atacada e nesse momento de volta à normalidade é importante valorizar o papel da SBPC. A reunião acontece a partir do dia 23 de julho em Curitiba, com vários debates e com a presença do presidente da República. O presidente Lula confirmou presença até para sinalizar justamente isso, a volta da prioridade à ciência. Uma das primeiras medidas do governo dele foi aumentar as bolsas para pesquisadores, o pessoal que está fazendo mestrado, para mostrar que voltou a valorização à ciência. Essas bolsas estavam ou bloqueadas ou com valor congelado durante os anos do Bolsonaro. A SBPC, que é presidida por um ex-ministro da Dilma, o filósofo Renato Giannini Ribeiro. Então, nosso cafezinho para a ciência brasileira e para a SBPC, que faz a sua reunião, e a volta da ciência, a volta do Brasil à normalidade também nessa área. Um cafezinho para os cientistas do Brasil.